Começa hoje a Semana Nacional do Trânsito e a preocupação das autoridades esse ano é com o excesso de velocidade. Esse é um dos principais motivos das cerca de 2 milhões de mortes todo ano no trânsito brasileiro. A informação é do Denatran. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o engenheiro especialista em trânsito Celso Mariano. Bom dia. Bom dia, Soler. Bom dia, Gisele. Bom, hoje, esse ano especificamente, a campanha foca em velocidade e mais detalhadamente, mais em cima de jovens. É a primeira vez, em anos de tradição de campanha nacional do trânsito que o tema velocidade ganhou destaque. Na verdade, o tema da campanha é Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito, com destaque para a velocidade, que é considerado um dos principais fatores dos acidentes mais violentos. São dois, na verdade, álcool e velocidade. Quando se fala em velocidade, é interessante as pessoas atentarem que nós estamos falando para a velocidade inadequada, não simplesmente o excesso de velocidade. E um bom exemplo disso é você pensar que, por exemplo, na frente de uma escola, 50 km por hora, que não parece ser uma velocidade muito expressiva, pode ser fatal. A questão da velocidade estar adequada, ela é tão séria que velocidades muito baixas, em condição de rodovia, por exemplo, pode ser um fator que detona o processo do acidente, que é o que todos nós queremos e precisamos evitar, né? Agora, o Brasil é um dos países mais violentos em questão de trânsito no mundo. Isso também está relacionado a um baixo índice de educação, digamos assim? Com certeza, né? Trânsito, existe uma espécie de receita, uma fórmula que não serve para resolver todos os problemas de trânsito, mas serve pelo menos para entendê-lo. E é preciso entender para daí se fazer intervenções que realmente deem resultado. Nessa pequena fórmula chamada dos 3 Es do trânsito estão o esforço legal, quer dizer, o conjunto de leis e a sua aplicação, as questões de engenharia, quer dizer, eu não posso ter buracos, sinalização que não comunique adequadamente o que está pela frente. Quando eu pisar no freio do veículo, o carro tem que reduzir a velocidade e assim por diante. E tem o terceiro E, mais importante de todos, que é da educação. Os números mostram, Gisele, que a maioria dos acidentes em área urbana, por exemplo, acontece em vias bem sinalizadas. O que é uma prova concreta e evidente que o problema ali não foi uma questão de engenharia ou um problema de legislação, e sim a questão do comportamento inadequado. O comportamento inadequado é reflexo de uma educação que não houve ou que veio de forma distorcida. Mas, fundamentalmente, quando a gente fala em comportamento adequado no trânsito, nós estamos falando de cidadania. Então, países como o Brasil, que tem o trânsito violento, tem fundamentalmente um problema de má formação cidadã. O brasileiro tende a pensar que a lei é feita para o outro. Nós falamos de trânsito, nós brasileiros, como falamos de futebol. Somos quase 200 milhões de brasileiros, somos quase 200 milhões de técnicos de futebol. Pois somos quase 200 milhões de pretendentes conhecedores do trânsito. As pessoas sempre acham que determinado órgão de trânsito, que determinada regra serve para o outro e não para si próprio. É um problema de educação, sem sombra de dúvida. É muito curioso isso que você falou, que me fez lembrar aqui de um comportamento que a gente costuma ver muito nas ruas. Você falou de futebol, né? Muitas vezes a pessoa está numa disputa realmente, né? Ah, não vou deixar esse me passar ou não vou dar a chance. Não seria o caso, talvez, você também já citou a questão da educação, na formação desse condutor, ser um pouco mais incisivo nessas questões, demonstrar mais claramente o que uma velocidade inadequada pode ocasionar, enfim, um comportamento para, vamos dizer, chocar aquele motorista que está tirando a sua habilitação? Com certeza. O processo de formação de condutores no Brasil, que é uma das partes mais importantes quando se pensa em resolver a violência no trânsito brasileiro, ele tem uma série de limitações. Existem bons CFCs, existem CFCs, os Centros de Formação de Condutores, existem CFCs que têm muita dificuldade. As diferentes regiões brasileiras têm níveis de exigência diferentes, o que é um absurdo, mas isso acontece, né? Afinal, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, é para o território brasileiro como um todo. Mas temos essas diferenças. Mesmo os bons CFCs, Soler, eles aplicando corretamente o que exige a lei, o resultado não é
tão bom quanto seria necessário, porque nós temos um problema aí de conceito na formação de condutores. Mas veja que numa população de 200 milhões de habitantes, se você isolar quem não tem 18 anos, que não poderia dirigir, pelo menos oficialmente, legalmente não, sobra um universo muito expressivo, do qual apenas 45, 50 milhões de brasileiros têm CNH. Quer dizer, o trânsito é violento por conta dos condutores, mas ele não se explica só por conta da má formação dos condutores. Antes aqui nós falávamos no intervalo de uma situação que é mais comum do que as pessoas percebem. Por exemplo, um pedestre que atravesse a rua sem olhar para os lados pode ser o gerador do primeiro fator que desencadeia um acidente. Daí, para não atropelar esse pedestre desatento, eu desvio, subo na calçada, acabo me envolvendo num outro acidente, talvez ferindo pessoas que nem estavam participando no primeiro momento da situação. Então, um condutor, eu tenho condições, oportunidade de trabalhar ele na formação, mas o cidadão, o pedestre comum, talvez não. Então, a necessidade de educação tem que ser bem mais ampla do que o do CFC. Ok. Obrigada pelas informações, um bom dia. Fica um convite a todos a participarem, prestigiarem a Semana do Trânsito. Todas as cidades brasileiras estão começando hoje, vai até a próxima terça, dia 25. Tá certo. Obrigada. Bom dia.